Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma live do Ideaton Kids. Meu nome é Márcio Machado, eu sou diretor de inovação da Ubra e CEO da Educa Digital, uma das organizadoras do evento, e quero dar as boas-vindas a todos que estão assistindo ao vivo e também para os que estão assistindo a gravação dessa live. Para realizar um evento como esses, a gente precisa de empresas que acreditem em pessoas criativas como nós, que podemos juntos melhorar o mundo. Então é importante que eu cite essas empresas que estão nos ajudando. Esse evento é patrocinado pela Universidade Luterana do Brasil, pela Ubra, pela I51 Inovação, pela Fundação Ubra, pela CISPRO, pela Rede Gaúcha de Incubadoras e Parques Tecnológicos, Rede de Ambientes de Inovação, pelo Parque Tecnológico Ubratec, pela Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, pela EGSys Sistemas, pela Aventureiros da Programação, pela Educa Digital, Cultura Digital nas Escolas, pela Topser, Sebrae, Amprotec, que é a Associação Nacional dos Ambientes de Inovação, pela Venture Aceleradora, Conselho Estadual de Núcleos de Inovação de Santa Catarina, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Associação Gaúcha de Startups, Programa Jovem RS da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, Via Estação do Conhecimento, Doug, Academia Mentes Audazes, Rádio Mix, Elefante Letrado, Univates e Exag Kids. A gente está vivendo nesse momento de pandemia que, apesar de estar nos privando de muita coisa em função do isolamento social, que a gente não pode mais ir na aula, para trabalhar tá difícil, os pais que estão indo no colégio, a gente não consegue visitar os nossos amigos e brincar na praça. Então, falando para as crianças e para os pais, esse momento acabou causando uma necessidade de inovação. Esse momento pediu para que nós pensássemos em alternativas diferentes para ocupar o nosso tempo e para manter a nossa rotina, de certa forma, num momento de isolamento. E uma das coisas que nós pensamos foi em criar um evento, o Ideaton, que é uma maratona de geração de ideias. A exemplo dos hackathons, que são maratonas de geração de aplicativos ou de software, o Ideaton é uma maratona onde se reúnem pessoas para gerar ideias criativas para lidar com esse momento de pandemia. E quando a gente tem pessoas reunidas com um propósito, que é a geração de ideias para o tema Covid-19, e essas pessoas têm atitudes de colocar essas ideias em prática, a gente consegue ter um mundo melhor. O evento, então, as inscrições do evento estão abertas até hoje à noite. Então, quem ainda não inscreveu sua equipe pode inscrever até hoje à noite a sua equipe. As equipes podem ter até 8 pessoas, sendo que sempre tem que ter 2 adultos, 2 responsáveis nas equipes. E as crianças de 3 a 15 anos de idade. O evento é todo online. As inscrições, então, estão abertas até hoje e as inscrições são no site ideaton.online/kids. Nos siga nas redes sociais, ideaton.covid19, no Facebook, no Instagram e também no site ideaton.online. Essa live está disponibilizada na fanpage do Ideaton no Facebook, no canal do YouTube e também no site. Gente, uma música como ferramenta de aprendizagem. Quem não gosta de música, né? E por que a gente não utiliza a música, então, como uma ferramenta de aprendizagem? Bom, hoje, para falar com a gente aqui, já está um cantor, compositor, escritor, que em 2019 completou 30 anos de carreira na música, foi cantor do Grupo Serranos por 7 anos, formou durante 11 anos com o irmão a dupla Enzo e Rodrigo, e desde dezembro de 2014 o Rodrigo Munari está em carreira solo, com um trabalho autoral marcante e inovador que une música e literatura. Os livros do Rodrigo são sensacionais, a música é muito legal, e o Rodrigo, como pessoa, então, é um cara especialíssimo. Rodrigo, eu quero agradecer muito aceitar o teu convite. Deixa eu dar um zoom aqui no teu... Aí, o livro Diferenças. Quero agradecer muito a parceria do Rodrigo, que tem um trabalho muito bacana, e a gente vai conversar sobre esse trabalho do Rodrigo, sobre essa experiência que une a paixão dele, que é uma das paixões, que é a música, a literatura e a educação. Eu tive o prazer de dividir com o Rodrigo um espaço na abertura do ano letivo da rede estadual de ensino, onde estavam presentes o secretário de Educação, todas as coordenadorias regionais da educação,
né? E foi um momento incrível e emocionante, onde o Rodrigo apresentou esse trabalho dele. E eu disse, Rodrigo, tu tens que vir para o Ideaton para apresentar para o pessoal. Já falei demais, Rodrigo, deixo contigo, dá o teu alô aí e vamos começar o papo. Boa tarde, Márcio, boa tarde a todo mundo que está conectado conosco aqui. Fico muito feliz de poder estar conversando, dialogando sobre a coisa que, para mim, hoje é a mais cara nesse processo das relações humanas, que é a educação. A gente precisa cada vez mais ter a consciência disso, de que a transformação para uma melhoria do mundo, das relações interpessoais, ela parte desses processos todos. A vida é pedagógica, mas se a gente puder criar sempre caminhos que possam melhorar esse aprendizado e esse ensinamento, né, eu acho muito, muito mais legal. Não sou um cara que, sou um terapeuta ocupacional, sou um psiquiatra. Formalmente, não. Eu sou formalmente um músico com 30 anos de carreira e que passei já por muitos lugares do mundo tocando e trabalhando e fazendo música. O que eu vivi nesse período? Eu tive a possibilidade de conviver com gente. E eu venho de uma família que é uma família bastante solidária, uma família musical. E aí as pessoas podem me perguntar, mas são músicos profissionais? Não, meu pai e minha mãe só gostavam de cantar. Não sabiam tocar no instrumento, não sabem até hoje, mas gostam de cantar. E a família é uma família musical. Por que eu estou dizendo isso? Porque a música me parece que é um sentido. Um sentido como olfato, como audição, como a visão. Todo mundo, de certa forma, em alguma medida, tem essa potência da música em si. Não quer dizer com isso que todo mundo vai ser Tom Jobim, Mozart, né? Mas quer dizer que todo mundo vai poder fazer música à sua maneira, a seu modo. Então, a música como uma maneira da gente poder ser inserido, a música como uma maneira de aprendizagem. Eu levanto essa bandeira. E já que a gente está falando em música, literatura, e nessas coisas todas que são interdisciplinares, né, que está muito em voga hoje a gente falar numa educação interdisciplinar, mas eu acho que a vida é assim. E quando eu falo também nessa formação acadêmica, né, que eu penso na filosofia, a filosofia sempre foi interdisciplinar. É isso, sou um homem interdisciplinar e vamos fundindo música, literatura, e são só fragmentos da vida. Pode rolar uma música? Deve, vamos lá. Diferenças, que é a música que fez esse livro aqui, ó. Esse livro nasceu de uma canção. Aliás, a minha obra literária, ela sempre caminha junto, né? Ela sempre está irmanada com uma música. E a música Diferenças originou esse trabalho aqui. A música é essa, ó. Tem preto, tem branco, amarelo e azul. Tem leste, oeste, tem norte, tem sul. Tem terra, tem água, tem rio e tem mar. Tem dias de sol, noites de luar. Tem olhos que enxergam, tem olhos que não. Tem mãos que trabalham, tem gente sem mão. Tem choro, tem riso, menino e menina. Tudo é diferente, isso fascina. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente, amo gente, amo viver. Sou diferente,
nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Tem olhos que enxergam, tem olhos que não. Tem mãos que trabalham, tem gente sem mão. Tem choro, tem riso, menino e menina. Tudo é diferente, isso fascina. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Ó, tu que tá assistindo, canta comigo o refrão, vem assim, ó. Fácil, ó. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Só tu. Sou pior do que você. Sou contente. Amo gente, amo viver. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Aplausos, por favor, quem está em casa aí pode aplaudir. Muito bem. Show de bola. O Rodrigo tem... Pode falar. Vai, fala, Márcio. Não, eu ia dizer que eu tive contato a primeira vez aquele dia na Secretaria de Educação, né, na abertura do ano letivo, com essa música, com o livro também. E naquele dia, por acaso, não sei se por acaso, acho que nada na vida é por acaso, né? Mas tinham várias pessoas com necessidades especiais e foi um dia muito especial, assim, que muita gente se emocionou. E o Rodrigo contou um pouco da história, né, do livro, e uma coisa que ele falou no início agora, né, que a obra dele, a obra literária, vai muito junto com a música. Eu não sei quem que nasceu primeiro, eu queria que você comentasse isso. O que normalmente nasce primeiro? Vem a música ou vem o livro? Geralmente vem a música. Os livros nascem de canções. Mas eu já tenho o livro que chegou da gráfica, eu não lancei ainda, que é um livro que fala em educação. Estou aqui com a capa dele aqui, ó. Ele está aqui na minha mão, pronto. Opa, quanto vale? Quanto vale? Esse livro é um livro de educação financeira, né? Mas eu costumo dizer que esse livro é um livro de educação de valores. Tem valores econômicos, né? E valores humanos. Porque eu acho que essas coisas não podem ser excludentes. Acho que o humano não pode ser excludente, né? A gente está num mundo hoje que tem uma certa dicotomia que ela não é muito bem-vinda, assim. O caminho do meio parece não ser possível hoje. Ou tu estás numa ponta ou numa outra extremidade, né? Eu sou avesso a isso. Eu acho que tu pode, assim como a vida e o mundo e a natureza, tu pode ficar caminhando por todos os lugares, né? A gente está sempre num processo de evolução. E quando eu falo em evolução, eu não estou falando em processo de melhoria, eu estou falando em um processo de mudança, né? Evolução é mudança. E a gente está sempre mudando. Mas quando a gente consegue enxergar que as extremidades não são muito benéficas, né? Quando a gente pode estar andando pelo meio dessa estrada, eu acho que isso é muito melhor. Então, nesse caso do Quanto Vale, falei tudo isso para dizer o quê? Que eu já tinha escrito o livro e fiz a música depois. Mas no caso do Diferenças, do Romance das Duas Flores, as histórias por trás das canções, as músicas nasceram antes das histórias. Eu conto as histórias das músicas, né? As músicas já existiam. Mas esse casamento é o casamento que eu
quero que siga assim por toda a minha obra literária, né? Que a música sempre esteja linkada. Eu sou um cara que tem livros com trilha sonora, Márcio. Isso aí é Pois algo raro. eu acho sensacional isso. Eu acho sensacional. E é muito legal, até para o pessoal que tá assistindo, o porquê do Rodrigo estar na live do Ideatom. Bom, o Ideatom é um evento, é uma maratona, como eu comentei antes, né, Rodrigo? Que a gente está convidando as pessoas, nesse caso as crianças, a mostrarem suas ideias de como elas estão lidando para conviver com a pandemia. E aí nós pensamos em 4 categorias nesse evento. Então, as ideias, elas podem ser de 4 tipos. Elas podem ser um game, um jogo, que tem uma criançada aí, uma gurizada que adora jogo e gosta de fazer jogo, eles estão construindo jogos já. Tem uma outra que é histórias animadas, aí tem aplicativos, tudo online, eles vão fazer aplicativos e vão criar histórias animadas, e essas histórias vão servir, é como se fosse um livro, né? A história vai servir para educar as pessoas, para mostrar alguma coisa, tudo relacionado à pandemia, ao Covid. A terceira categoria é uma categoria de vídeos. Então a criança pode criar um vídeo, ela pode fazer um teatro, ela pode. E a quarta categoria é uma categoria aberta, que é uma categoria que a gente está relacionando muito à arte, à música. Ou melhor, não só música, a gente teve uma outra palestra sobre pintura e trabalhos manuais, uma outra que falou sobre experiências com sucata. E agora eu quis trazer o Rodrigo para mostrar que também a música como expressão pode ser uma coisa legal. Imagina que as crianças podem, assim como o Rodrigo faz, que ele conta a história da vida dele, e isso é muito legal, porque eu quero, agora, Rodrigo, eu vou te chamar para tu começar a contar um pouco dos teus causos. O Rodrigo, e é muito legal, porque ele conta a história da vida e tem uma canção que ilustra, mais do que ilustra, né? Eu acho que a música não é bem uma ilustração, mas ele é uma história musicada, é quase como uma ópera, né? Então isso é muito legal, e isso mostrando essa live é para estimular com que os pais e as crianças também pensem como uma das formas de expressão, né, das crianças, como uma ideia ou como coisas que possam ser compartilhadas, é a música. Imagina que o seu filho ou a sua família, ou o seu grupo dentro do Ideatom, pode criar uma paródia, pode criar uma música e gravar uma música contando a sua experiência, ou o que ela aprendeu nessa época de pandemia. Sabe que eu te interrompi para dizer um Não, eu já tinha acabado e já ia te chamar para cantar. Vou cantar, mas eu quero falar... Mas contar também, contar a história. Que a gente tem uma é cultural isso, assim, meio que de achar que música é uma coisa só para gênios. Ah, não, mas a música é uma coisa para gênios. Como eu comecei a falar no início lá, eu acho que a musicalidade é um sentido. Eu costumo fazer a seguinte analogia. As pessoas que têm 2 pernas e que essas pernas funcionam minimamente, que não tem uma deficiência física, essa pessoa pode correr. Não quero dizer com isso que essa pessoa vai ser o Usain Bolt. O Usain Bolt é um cara que é a exceção de todos. Mas todo mundo que tem pernas potentes, que podem caminhar, todo mundo pode correr, né? Com a música é a mesma coisa. A incapacidade total de fazer música é uma deficiência. Ela se chama amusia, sabe? Tem gente que tem amusia rítmica, tem gente que tem amusia melódica, né? Mas a amusia plena é muito rara, a pessoa ter total impossibilidade musical. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é muito legal pegar um pai e uma mãe, não tem que se estressar quando o filho está batendo num pote. Não tem que se estressar quando a criança pega um pedaço de madeira para bater na panela, no balde, ou pegar uma latinha e botar um cascalhinho dentro, um arroz ali, um feijão, e fazer um instrumento de percussão. Talvez a musicalidade mais primitiva da humanidade seja a percussão, né? Ok, é o canto, né? Mas estou falando de instrumentos. Posteriormente ao canto, o que aconteceu de música com o ser humano foi a percussão. É por isso que a gente abate na gente uma ancestralidade, assim,
quando a gente vê tambores tocando, né? Uma escola de samba, bateria de uma escola de samba, isso causa um frisson, né? Porque bate numa coisa muito primitiva, acho que é num gene assim, que a gente tem, que isso mexe com a gente. Então, como a gente está falando uma maratona de ideias, criatividade não pode ser sufocada. Nós, enquanto pais e os educadores que também estão assistindo essa live, a gente não pode sufocar a criatividade, né? A gente precisa fazer com que as potências sejam estimuladas. No livro Diferenças, eu conto uma história que acontece numa escola, e esses personagens aqui são todos, alguns com algumas deficiências aparentes, que é o caso da Eugênia. Opa, Eugênia, essa aqui, que ela é cadeirante, ela não consegue caminhar sem o auxílio, se locomover sem o auxílio da cadeira de rodas. Então, assim, tem pessoas nesse livro aqui, personagens, que são aparentemente têm uma deficiência, e outros que não têm deficiências aparentes. Porque eu costumo dizer, e é uma crença minha, que todos nós somos deficientes em alguma instância. A gente possui deficiências aparentes e deficiências que não são aparentes. Assim como temos potências que são aparentes e potências que não são. A gente precisa ter a capacidade de escuta, né? E para a gente poder compartilhar as coisas, para poder estimular as potências e para poder sanar as deficiências. Acho que a inclusão parte disso, da gente ter essa visão, assim, né? E a criatividade, das suas mais variadas formas, é uma ferramenta para estímulo dessas potências e para que a gente possa sanar ou amenizar algumas deficiências. Cantamos? Claro, Cantamos? claro, sim, sim. Que dúvida. O cara fica aqui, né, dando discurso assim tal, e Não, tal. mas Não, porque... mas é bem isso aí, é sensacional. E a ideia é estimular para que os pais façam isso. Porque, Márcio, Deixa eu só compartilhar contigo o que está aparecendo aqui. Estão aparecendo, tu não está conseguindo enxergar o chat. Mas assim, ó, a Aline, professora Aline, um beijão para a Aline. Em relação à aprendizagem, a música faz com que o aprender seja mais significativo. Trabalhando com a música, se oportuniza vivências significativas e aprendizagens duradouras. Sim, fecho com a Aline. E tem um trabalho que eu desenvolvi com 2 colegas que fazem parte da minha equipe, com o baterista que toca comigo, Vanei Bertotto. Ele tem uma escola de ritmo, de bateria, de percussão, e com o Thiago Levis, que é um pianista e que tem uma clínica de musicoterapia. O Thiago e o Vanei desenvolveram comigo um programa, né, que se chama Musicar, a arte de educar com música. A gente já fez em algumas secretarias de educação municipais essa formação, né? Eu costumo dizer que é um workshop gigante, assim, mas é uma troca de experiências e uma intenção de mostrar a importância da música nesse processo de aprendizagem. Quando só o fato da gente apreciar a música, né? Quando um professor coloca uma música no início da aula, ele já vai quebrando muitas barreiras, né? Ele começa a não ter já uma postura muito formal, assim. Quando ele diz para que os alunos possam a cada dia trazer uma música qual é uma música que te emociona, traz para compartilhar com os teus colegas, começa a rolar um respeito já, porque aquele colega sabe que o dia que ele vai levar a música, ele quer que os outros colegas escutem a música dele. Então ele não vai ficar fazendo bagunça ou aloprando no dia que o outro colega está mostrando a música, né? E essa é o professor consegue também fazer uma leitura de onde está inserido aquele aluno, o que ele pensa, quais são as visões, né, e os olhares que ele tem
para o mundo dele de acordo com a obra musical que ele consome, né? E que ele se emociona. A música é uma das linguagens mais preciosas que a humanidade já desenvolveu. E que bom que a gente pode usar essa ferramenta em sala de aula para fazer com que os conteúdos, né, e os aprendizados sejam potencializados. Qual é a música que eu... Pode pedir aí, Márcio, qual é a música que eu posso cantar agora? Faz um pedido. Não, na verdade, tu vai ter que. Eu quero que tu faça o link da música com a história. Eu já sei de algumas, mas pode escolher. Ah, tá. Vou contar uma. Uma aí que faz muitos anos. Eu fui cantor de um conjunto no Rio Grande do Sul que se chama Os Serranos, que é um conjunto que tem hoje mais de 50 anos de carreira. E eu entrei no Serranos e eu tinha 18 anos. Tinha vindo de Osório, do interior, e já fazia 2 anos que eu morava aqui em Porto Alegre. E eu, naquele momento, estava com muita saudade de casa. Saudade desse lugar que eu vim, que é essa família que me deu a possibilidade de não aceitar coitadismos. Eu acho que hoje, quando a gente está caminhando num processo de melhora nesse quesito, mas era muito normal na minha infância, quando tinha uma pessoa que era um portador de síndrome de Down. Era normal que o pai dele, a avó, os tios, falasse assim: ah, eu tenho um filho mongol. Cara, isso é um absurdo, né? Como é que as potências desse indivíduo serão levadas a sério, e como é que a gente vai poder botar um adubo nessas potências para que elas possam crescer e florescer? Complexo, mas graças à nossa evolução assim, humana, isso já não é muito mais praticado hoje. Só que lá em casa nunca foi. Lá em casa nunca houve coitadismos. As diferenças de cada um eram tratadas como possibilidades de a gente poder melhorar, sabe? Cada um era de um jeito, e na rua, no bairro, e a gente ia juntando as potencialidades e tal, e ia crescendo de uma forma comum, né? Sem coitadismos. Senti muita saudade dessa família morando fora, morando longe, né? E num dia de muita saudade, já cantando no Conjunto Serranos, fiz essa música aqui, ó, que é justamente a minha memória de como eu chegava em casa. Que é bem assim, ó. A porteira vai abrindo, a saudade vai sumindo, como é bom esse lugar. Eu vou chegando passo a passo e abro os braços num abraço pros meus velhos abraçar. Da janela da cozinha já enxergo a santinha onde a noite ao seu redor balbuciava Ave Maria, minhas orações fazia para um mundo melhor. Balbuciava Ave Maria, minhas orações fazia para um mundo melhor. Qualquer caminho me traz aqui, no meu retorno ainda me sinto um guri. Qualquer caminho me traz aqui, no meu retorno ainda me sinto um guri. E eu cruzo a porta num segundo e me sinto dono do mundo por estar de volta aqui. E uma lágrima teimosa rola macia e formosa quando minha mãe sorri. A família se reúne, cada vez mais se une no momento infinito. Cada história contada é uma página lembrada de um tempo tão bonito. Cada história contada é uma página lembrada de um tempo tão bonito. Qualquer caminho me traz aqui, no meu retorno ainda me sinto um guri. Qualquer caminho me traz aqui, no meu retorno ainda me sinto um guri. Qualquer caminho
me traz aqui. No meu retorno ainda me sinto um guri. Qualquer caminho me traz aqui. No meu retorno ainda me sinto um guri. Aplausos. Aplausos. Não, essa aí me lembrou dos tempos do 35. Eu não sabia que essa música era tua, cara. Que legal, show de bola. E por falar em música minha, acho que agora da TV Globo está passando, hoje reestreava a novela Eta Mundo Bom. E uma das minhas músicas está na trilha da novela. E eu acho muito legal assim, pensar que aquele guri que saiu lá de Osório então, para poder brincar de fazer música, né, para poder estimular a sua criatividade, é um artista independente e que emplaca música em novela da TV Globo, né? Isso aí é uma coisa bem legal, que eu fico até agora se exibindo. Vai ter que tocar ela para nós também. Vamos, e vou contar a história dela. Tá. Mas as coisas sempre acontecem na vida da gente, pautada na vida de quem tem acesso, claro, à escola, né? Mas o que deveria, pelo menos na lei, ela diz que é um direito de toda criança e todo adolescente, né, ter acesso à escola e à educação. Na minha vida, eu consigo pensar em 1000 coisas, em 1000 possibilidades de eu ter que partiram da escola, né? A música entra também na minha vida porque na escola eu tocava violão na escola com meus colegas e meus professores estimulavam isso, né? A literatura obviamente passa pela escola. Quando eu começo a escrever e fazer as primeiras redações no meu tempo de aluno de primeiro grau, era quinta série, né? Quarta série, quinta série, e não quinto ano como é hoje. Tá? Mas na minha quarta, quinta série, que eu começava a escrever os textos, assim, eu tinha estímulo, né? Eu tive a bênção de ter professores que tinham um olhar diferente, assim, um olhar que ficava entendendo que cada aluno tinha as suas necessidades. Eu sei que isso não é muito possível numa sala de aula com 40 alunos e o professor, o docente, tem 30 turmas, né? Ele não consegue ter um olhar individual assim para todos os alunos, mas na medida que ele consegue ter esse olhar individual, ele potencializa muito esse aluno, né? Eu costumo contar uma história de que eu no segundo grau, que é nível médio hoje, né? Que eu me garantia nas redações, porque como eu gostava muito de ler, eu era bom em interpretar texto e era bom em escrever. Eu não era bom em análise sintática, porque eu não tinha muito interesse nisso, assim. E eu me garantia nas redações. Tal. E um dia eu peitei a minha professora e eu disse para ela, professora, 8,9 não é uma nota para um aluno do meu porte, da minha estirpe. E ela falou, vem cá. E eu pensei, me dei mal. Aí me chamou, fui para frente da turma, né, frente à mesa dela, ali do quadro, e ela começou a olhar a minha coisa e falou, primeiro, a regra para uma redação diz que a gente, no primeiro parágrafo, coloca as ideias que a gente vai discorrer sobre, usa os parágrafos seguintes, né, 2 ou 3, para a gente falar daquelas ideias que foram propostas ali, e o último parágrafo para a conclusão. Tu fizeste isso? E eu... Aí ela disse, não fizeste. Eu deveria te dar 0, porque tu não cumpre as regras. E aí eu falei, mas... E aí ela
com o olhar individual, ela diz o seguinte: mas eu não consigo te dar uma nota mais baixa do que a nota que eu te dei, porque a qualidade do teu texto beira a poesia, e eu fico comovida. Então, eu sei que o regramento é... E ela contava, né? Ela falou, eu tenho a professora de português brigando com a professora de literatura. A professora de português quer que tu cumpra todas as regras, né, da linguagem escrita, e a professora de literatura fica comovida com isso aqui que tu escreveste. Então, se essa professora, naquele momento, tivesse dito é 0, porque tu não respeitou as regras e tal, eu não teria escrito nenhum livro, né? E então são essas questões assim de quando a gente está falando nesse processo pedagógico, nesse processo do educar, o mundo está muito rápido. A gente está vivendo um momento de transformação numa velocidade que não na minha infância, pelo menos, né, não existia isso. As coisas eram mais lentas, né, tudo mais engessado, mas esse advento tecnológico que a gente pode estar fazendo agora uma reunião, tu na tua casa, Márcio, eu na minha, e todo mundo que está assistindo nas suas respectivas casas, isso era uma coisa inimaginável na minha infância. A única coisa que a gente via assim era o 007 que falava num sapato, era um telefone, e aquilo ali a gente ria, né? Eu ficava vendo o desenho dos Jetsons, né? Hoje os Jetsons somos nós, a gente já está vivendo o que os Jetsons viviam. Então, assim, eu fico meio embasbacado com tudo que a gente tem visto, mas me parece que o humano não pode não estar em voga. A gente pode usar de todas as tecnologias, vamos nos beneficiar de todo esse advento aí tecnológico e tal, dessas melhorias que existem para o mundo, mas a gente tem que ainda, na medida do possível, ter o olho no olho, ter o abraço, os afetos, né? Que a gente constrói um mundo mais bonito desse jeito. E música? Pô, falamos em novela e tal, né? E da relação da escola com a vida. Eu tinha, sei lá, 20 anos, 19 ou 20 anos, tinha entrado no Serranos com 18, e aí meus irmãos tinham um conjunto lá em Osório chamado Vozes do Vento. Consegui para eles gravarem um disco. Naquela época, quando eu tinha 20 anos, as pessoas precisavam de gravadora para lançar discos. Outro momento histórico, né? E eu consegui uma gravadora, um selo lá de São Paulo, para poder lançar o disco deles. Tudo certo, contrato assinado, fui atrás de repertório, né, para eles. Precisava compor algumas coisas, ver o que eles tinham de composição, se queriam regravar alguma obra de alguém. E aí, estou passando pela frente da escola, onde meu pai lecionou a vida profissional inteira dele, e onde meus irmãos estudavam. E tinha uma faixa gigante na frente da escola, com o nome de um dos meus irmãos, escrito fulano de tal, eu te amo, lindão, você é o cara mais gato do planeta, ai, meu coração vibra numa frequência muito louca quando eu te vejo, tá? Essas coisas, assim, tava tudo escrito lá. Quando eu chego no ensaio, eu pergunto, né, para esse meu irmão, eu digo, pai, aquela declaração de amor lá, tu tá namorando, tá apaixonado, há reciprocidade nisso? E ele me disse, não, nada a ver, é legalzinha, mas eu não gosto, né? E eu me coloquei no lugar da guria, porque eu pensei quantas vezes eu já tinha tentado namorar alguém que me quis. E eu pensei, todo mundo em algum momento da vida, principalmente na escola, a gente namora alguém que não namora a gente.
E aí nasceu essa música, que 20 anos depois entrou na trilha sonora da novela Eta Mundo Bom, que está de novo hoje no Vale a Pena Ver de Novo. E a música é assim, para quem já namorou sozinho. Pertinho da minha casa tem uma casa bonita, bem mais bonita que a casa é a moça que nela habita. Usa trança no cabelo que enfeita com uma fita, e se ela cruza por mim, o meu coração palpita. Ela é minha namorada, esse é um segredo meu, pois só eu namoro ela, ela não namora eu. Ela é minha namorada, esse é um segredo meu, pois só eu namoro ela, ela não namora eu. O seu rosto é uma pintura, a melhor das aquarelas. Nunca vi moça tão linda, jamais vi mulher tão bela. Passo o dia esperando seu sorriso na janela. Quando Deus criou a flor, estava pensando nela. Ela é minha namorada, esse é o segredo meu, pois só eu namoro ela, ela não namora eu. Ela é minha namorada, esse é um segredo meu, pois só eu namoro ela, ela não namora eu. Ela é minha namorada, esse é um segredo meu, pois só eu namoro ela, ela não namora eu. Muito bem, muito legal. Aqui, ó, eu tô vendo a tua imagem ali, enquanto segurou o livro, eu pensei, pá, o cara tá com o dedo no meu nariz, cara, como é que eu vou cantar? A Letícia disse a mesma coisa. Já tem um pedido depois aqui da Letícia. A Letícia está comigo aqui. E a Letícia tem um pedido depois para tu cantar aquela da história da Paraguaia. Deixa eu só te contar duas histórias que eu estou acompanhando o chat aqui. Então, gente querendo saber do teu livro, eu lembrei desse aqui, dos Histórias por Trás das Canções. Aonde que se encontra o teu livro? Site www.rodrigomunari.com.br. Só no site. Já vou deixar aqui também. Entra lá no lojinha, do primo, vai lá e pega o livro. E gente lembrando dos tempos de baile no Serranos, no Farrapos, em Osório, em Santo Antônio da Patrulha. Deus o livre. Outra aqui muito legal, Rodrigo, deixa eu ler para ti. Então, tenho desenvolvido atividades com sucesso com alunos de inclusão e não alfabetizados, onde a música ajuda muito. Apurar as potencialidades e aprender a ser participante na sociedade. Somos todos iguais, cada um na sua diferença. Eu já estou fã da Aline. Aline tem coisas que estão... A Aline é educadora? A Aline é educadora? Conheço ela. A Aline de Campo Bom. Muito perspicaz, assim, nos comentários. Trabalha com educação inclusiva também. Trabalha muito legal na prefeitura. Eu tive na Feira do Livro em Campo Bom há alguns anos, com o livro Romance das Duas Flores. Bem que explodiu agora, já na volta aí da pandemia, a secretária podia me chamar com diferença. Aline tem descontado. Aline, aqui, ó. Educação financeira, eu sei que está na lei agora. Ó. Vamos fazer isso aí. A Letícia quer ouvir a música da Paraguaia? Quer ouvir a música da Paraguaia. Mas tem que contar a história da Paraguaia também.
história da Paraguai é o seguinte, entrei no Serranos com 18 anos. Estava desde os 16 aqui em Porto Alegre, não tinha dinheiro nem para andar de ônibus. Vivia caminhando com uma mala cheia de roupa e com o meu contrabaixo, assim. Às vezes trancava na roleta ali e tal, porque, claro, não estava com esse peso todo que eu estou hoje. Era um menino atleta, galã, magrinho, bonito. Eu era bem, assim, nessa fase eu estava voando. E aí, sem dinheiro, eu era aqui, ó, lá Belchior, né? Sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vindo do interior. E quando eu entro no Serranos, isso muda. Quando eu ingresso no Serranos, eu começo a ter uma dignidade financeira que eu não tinha. Fomos fazer um show em Foz do Iguaçu, né? Aquele momento ainda é pré-Plano Real. Eu tinha dólares no bolso, eu estava muito bem, eu estava ricão. Eu era um artista muito bem da foto. E aí, chego lá no Paraguai, né, em Cidade del Este, e vou comprar, fiquei sabendo que tinha perfumes importados e tal. Me indicaram, né, o pessoal do Serrano já sabia, para eles já era normal aquilo, né, de irem lá e tal. Eu chego lá na coisa e falo, não, aquela casa ali, era Casa China, era um lugar que vendia essas coisas de primeira linha. Porque tinha a questão do produto de primeira linha e o produto que não era de primeira linha. Eu falei, eu quero de primeira linha porque é isso, sou artista, ricão. E aí fomos lá, quando eu chego na loja para comprar um perfume, eu passo e tem duas gurias. E quando eu passei, elas falaram alguma coisa em Guarani, e eu não saquei, né, o que era, mas saquei que era comigo. E aí voltei e me puxei no meu espanhol, né, e falei, que hablas, chica? E aí, uma disse, a minha amiga te chamou de Néporã. E eu perguntei, tá, mas eu não sei Guarani, o que é Néporã? E ela disse, ai, moço bonito. Aí eu já se apaixonei na hora pela amiga, né? E aí falei, e como é que é moça bonita em Guarani? E ela disse, é Cunha Taíporã. E aí eu disse, muito bem, Cunha Taíporã. Aí eu já queria que a gente pudesse depois se encontrar, saindo ali do trabalho, né? Mas eu pensei, do alto dos meus 18 anos, 19, 18, pensei que eu não poderia ficar no Paraguai de noite, né? Sendo um artista ricão, né, cara? E aí pensei, como é que eu vou fazer ela passar para o outro lado? Falei, uma musiquinha, vou fazer uma musiquinha. E aí compus essa música. Passou um dia ou dois, eu chego lá e canto para ela a música. Ela fica desesperada, fica com uma cara feia e diz, para. E eu pensei, o que ela não gostou da música? Ela falou, achei a música linda, eu achava que tu era um cara legal, mas tu é um mentiroso. Onde é que já se viu a dizer que essa música é tua? Isso é música para um cantor profissional, para um compositor profissional, um artista de verdade. Não tu, ora, tu vai fazer uma música dessa. E eu que estava ali enamorado de Mi Cunha Taíporã, perdi meu romance. Excesso de preciosismo, né? E a música é essa aqui, ó. Mi Cunha Taíporã, palavras que proferi quando te vi, moça linda, minha deusa Guarani. Não domino teu idioma, mal e mal um portunhol, mas te quiero, minha luna, porque yo seré tu sol. Quiero volver al Paraguay para reverte un día, estrella mía, mi razón. Quiero volver al Paraguay para que se quede en el amor tuyo mi corazón.
mi cunha Taiporã, venha unir o continente, nossas pátrias, nossas almas, seladas num beijo quente. Nessa vida tudo passa, só não passa o meu sonho de mirar-te enamorada em uma tarde de otoño. Quero volver. Vocês cantam aí. Al Paraguai, pra ver-te um dia. Estrela minha, mi razón. Vem comigo, ó. Quero volver al Paraguai, pra ver-te um dia. Estrela minha, mi razón. Quero volver al Paraguai, para que se quede en el amor tuyo mi corazón. Vou fazer uma confidência para vocês agora. Essa música não está gravada. Sério? O primeiro local que tem o registro dessa música é agora. Aí. Cantando para mim, que honra! Sim, agora quem quiser, quem lê o livro ficar curioso com a música, mas essa música eu não conheço, vai ter que entrar no site de Ideaton ali para poder sacar da música. Adoro, obrigada. Rodrigo, tem várias outras contribuições aqui. A Rose, que foi aquela pessoa que eu te falei que deu uma palestra fez uma live pra gente sobre arte. Ela trabalha com arte musical e com arte plástica também, principalmente plástica. Ela falou sobre arte plástica. Eu vou ler para ti aqui, sou a professora Rose. Assim como você, a arte sempre esteve presente na minha escola e foi a diferença na minha vida, em criatividade, sensibilidade e afetos. Infelizmente, hoje o ensino da arte nas escolas foram reduzidos a poucos horários, um por semana, em algumas séries. Isso me preocupa muito, pois ali mora a criatividade. Como você pensa na arte para a próxima geração? Um abraço e te elogiou, canta muito bem. Obrigado. Eu acho que a arte, ela não pode fugir do humano. A arte é o nosso grito de resistência. Com a arte, a gente consegue expulsar os nossos demônios, as nossas crises. A arte é acalanto, a arte é perpetuação da cultura. Se a gente for pegar assim, fazer um mapeamento da historicidade do Ocidente, né? Quando a gente começa a ver, porque ela falou ali que a arte tem a ver com desenvolvimento crítico também, né, do aluno e tal. Se a gente pensar que na Grécia Antiga, desde do Tales de Mileto, né, que é o cara mais antigo que a gente tem conhecimento que estava fazendo filosofia, o que realmente fez com que esses pensadores seguissem, né, e que essa cultura fosse adiante, é a poesia, né? Quando o Parmênides, a obra dele, o que sobrou, é o poema da deusa. Então, assim, é um dos pensadores que tem um caminho do pensamento ocidental, parte desse cara, do Parmênides, de um poema, que é o poema da deusa, né? Que é uma revelação que ele teve e tal, e ele começa a discorrer sobre tudo a partir desse poema. Quando a gente pensa me fugiu o termo agora, mas não é transcrição, não é isso, na música, na literatura, as artes, né, as artes plásticas, assim, a escultura, tudo isso é que fez com que a cultura pudesse ser longeva. A arte, ela não está dissociada da educação e jamais dissociada do humano. A gente se constrói, nós somos seres de cultura, né? O Scheller já dizia isso, que a nossa diferença
para os outros animais é que somos seres de cultura. É isso que nos difere. E a cultura são essas coisas todas, né? Que a gente vai se entendendo enquanto comunidade, né? Enquanto relação, assim. E a arte é, sem sombra de dúvidas, uma ferramenta muito preciosa. Mais do que eu ia usar o termo perpetuação, né? Mas acho que nem é isso, é na difusão das nossas características comuns. Eu acho que é esse o caminho. Não acho que eu estou cheio dos achos, né? Não gosto muito de achar nada, mas a gente, quando pensa num futuro para a educação, assim, eu sofro um pouco quando eu penso que o meu pai estudava latim. Eu ia perguntar para o pai como é que se escreve tal coisa, se era com S ou com Z, e ele dizia para mim: ora, Drigo, é com tal coisa, porque do latim é isso, isso, isso. E eu ficava me sentindo um burro, porque eu pensava assim, no tempo do pai é que as coisas, a educação era muito mais legal. E aí, talvez a minha filha tenha uma percepção disso comigo, assim, o tempo do pai tinha uma outra coisa. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que somos seres do nosso tempo e a gente precisa estar conectado com as coisas do nosso momento, né? A arte vai percorrer os seus caminhos. Eu sofro quando a gente não tem música, um ensino formal de música em sala de aula. Eu ia adorar que seguisse tendo assim, porque não é para que teu filho, ou para que o aluno se torne um artista profissional, mas o ser humano que tem relação mais profunda com a arte, quando ele brinca de fazer arte, ele estimula mais a criatividade dele, ele vai ser uma pessoa que vai ter um respeito mais importante, assim, nessa coisa interpessoal, sabe? A arte propicia isso, a arte é um caminho de elevação, tanto que se a gente for pensar, eu já falei lá no Parmênides, no Sócrates, essas coisas todas, se a gente pensar que os gregos antigos diziam que até para o Aristóteles, por exemplo, na Ética Nicômaco, o que ele diz? Que até para os artistas, até para os poetas e os músicos, precisa se buscar a justa medida. Ou seja, lá na Grécia Antiga os caras já tinham os artistas como um ser com um saber de outra ordem, assim, com uma outra conexão com o mundo, né? Até, sei lá, vamos poder usar uma conexão com o sagrado para eles. Assim. Então, a arte tem esse lugar precioso na nossa condição de humanos. E eu acho que, por mais que queiram pilhar isso, por mais que queiram tirar essa nobreza e esse valor da arte, a arte é muito maior do que isso. E ela vai seguir firme por muitos e muitos e muitos e muitos milênios. Enquanto estiver os sapiens aí, vai ter arte. Show de bola. Que Rose. Perfeito, isso aí. A arte está em todo lugar, todo artista. Opa, tirei aqui. Tem que ir onde o povo está. Resistência sempre. É isso aí, Rose. Rodrigo, nós estamos já. Una mattina, A gente está chegando aí. A gente está chegando em 1 hora de live. Eu queria acabar, Rodrigo, eu queria produzir mostrar aquele teu vídeo, porque eu acho que é um vídeo muito legal, até para que as professoras e os professores pudessem usar o vídeo diferenças em sala de aula. Não sei se tu queres cantar uma música antes ou depois, ou se tu queres dar um. Eu tô feliz já. Tá. Então eu vou compartilhar a tela ali. Depois pode fazer o teu. Tá. Um pouquinho. Vamos ver se vai aparecer o áudio. Escuta ali, vamos ver se tem áudio. Tá bem microfonia. Não sei se aparece o áudio ou não.
Tu quer que eu vá cantando enquanto só aparecem as imagens aí? Pois é, seria legal, né? Vamos fazer vamos ver isso, se eu vou cara. conseguir fazer a sincronia. Mas Mas vamos ver tem se que vai dar voltar ali certo. por nisso. Tá. Vamos voltar ver por se vai dar nisso. certo. Tem preto, tem branco, amarelo e azul. Tem leste, oeste, tem norte, tem sul. Tem terra, tem água, tem rio e tem mar. Tem dias de sol, noites de luar. Tem olhos que enxergam, tem olhos que não. Tem mãos que trabalham, tem gente sem mão. Tem choro, tem riso, menino e menina. Tudo é diferente, isso fascina. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Tem olhos que enxergam, tem olhos que não. Tem mãos que trabalham, tem gente sem mão. Tem choro, tem riso, menino e menina. Tudo é diferente, isso fascina. Travou, 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 travou. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Ali tá valido, ó. Terminar aqui. Show de bola, show de bola. Muito bom. Rodrigo, fechamos exatamente 1h e 2 minutos de live. Eu achei muito legal. Eu quero agradecer a participação de todos e de todas que assistiram a live, os que vão assistir, os que assistiram ao vivo, os que estão assistindo a live gravada. Agradecer muito ao Rodrigo. Rodrigo, dá teu comentário final ali. O comentário é: eu fiquei muito feliz da gente ter tido essa conversa. Penso que a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão, de certa forma, esquecendo o sentido da palavra diálogo, estão trocando isso por duelo, e eu não acho razoável que seja assim. Há uma missão que sempre foi importante, né, em todos os momentos da história, da humanidade, que é a missão do educador. E o educador não é só o professor formal. O educador é todo ser humano que tem o que trocar. E todo mundo tem o que trocar. Então, o meu recado é: sejamos todos aprendizes para que possamos ser bons educadores. E as ferramentas estão aí. A música não é só para gênios, a música é para todo mundo. E vamos pegar no cabo da enxada e carpir a nossa lavoura da educação para a gente poder fazer desse mundo um mundo mais bonito. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, gente. Até a próxima live, então. Amanhã, gente, às 3 da tarde, a abertura do nosso evento, a live de abertura do evento do Ideaton Kids. Espero todo mundo lá. Até mais, Rodrigo. Obrigado. Valeu, Márcio.